Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao curso Python com Jupyter Notebook. Nesse vídeo aqui nós vamos estar tratando das variáveis tipo int e float. No Python, as variáveis numéricas são classificadas em dois tipos principais, int e float. Cada tipo possui um comportamento distinto do outro e atende às necessidades distintas. O tipo int, em Python, é utilizado para expressar números inteiros, ou seja, números sem casas decimais. Eles podem ser positivos, negativos ou igual a zero. Por exemplo, 1, 2, 3, menos 4, menos 5 são exemplos inteiros. Esses valores são digitados sem uso do ponto decimal. A vírgula aqui, gente, ela é só para separar os números, ou seja, em programação a gente não, quando a gente quer falar, por exemplo, 7,5, a gente fala 7,5. Tá certo? Então a vírgula aqui não é mais usada para escrever um número decimal, mas sim para separar um objeto de outro. Tá certo? Você tem lá uma lista de valores, eles vão ser separados por vírgula. Eventualmente, algum desses valores pode ser um número que não seja inteiro. Você vai ter lá, por exemplo, 1,5. Então, esse número não vai ser considerado inteiro. Então, um exemplo de uma variável inteira seria isso aqui, idade igual a 10. Então, aqui, print, idade, vai sair o 10. Eu vou até acrescentar aqui, embora eu vá ter uma parte específica para falar disso, existe uma função que a gente consulta o tipo de uma variável. Eu não coloquei isso aqui, vou fazer aqui de improviso, que é a função tape. Então, quando eu boto assim, tape, idade. Então, eu vou botar print aqui para a gente ter isso impresso. Print, tape, idade. Certo? Então, class int. Certo? Então, você pode consultar o tipo de uma variável dessa forma. Beleza? Então, aqui nós temos, por outro lado, a variável float. Já o tipo float é utilizado para representar números de ponto flutuante, ou seja, números que possuem casas decimais. Os valores float podem ser positivos, negativos ou zero. Por exemplo, 1.0, 2.5, 3.1415, menos 4.5 são exemplos de números de ponto flutuante. Esses valores são digitados utilizando ponto decimal para separar as casas decimais. Por exemplo, esta variável aqui, a variável massa, corresponde à massa de um indivíduo. Nesse caso aqui, 56,75 é um valor que faz total sentido para a massa. Assim, ao passo que idade também, quando a gente bota um número inteiro, faz total sentido, porque na prática, quando você vai fazer um cadastro de uma pessoa, você pergunta a idade dela, ela fala lá, 35 anos, ela não fala 35 anos e meio. Então, nesses casos, que você estiver mexendo com idade, faz sentido trabalhar com inteiro. Por outro lado, se você estiver mexendo com a massa do indivíduo, fazer um programinha para calcular um IMC, por exemplo, que é o índice de massa corpórea, aí já é recomendado que você utilize o quê? Números em ponto flutuante, certo? Então, nesse caso aqui, executando aqui, nós temos a variável massa foi armazenada no sistema, imprimimos ela, vamos usar aqui o tape. Vou criar mais uma célula aqui, vamos consultar o tipo da variável massa. Então, vou botar assim, print tape massa. Opa, tem que digitar certo, senão dá aquele erro lá de sintaxe, eu acho. Então, executando aqui, nós temos o quê? Class float, ou seja, uma variável tipo float, certo? Aí, vamos prosseguir aqui com o comportamento das variáveis int e float, porque eu não sei se você notou que eu já digitei as variáveis conforme manda aqui o figurino. Uma variável inteira eu digito sem um ponto, uma variável float eu digito com um ponto. Porém, eu posso dar uma ajustada, Em Python é importante distinguir entre os tipos int e float. Então a gente já sabe distinguir o que? Pode usar o comando tape, Pois eles têm comportamentos e usos diferentes. Ao compreender a diferença entre esses dois tipos numéricos, podemos utilizar corretamente as variáveis e realizar operações matemáticas de acordo com as características de cada tipo. Tá certo? Por exemplo, vamos imaginar assim, que eu tenho uma massa 1 em quilos, de um indivíduo, representada por uma variável float. Botei aqui float para especificar. Ela é float, se nós pedirmos o tipo dela, vai dar float. Tá certo? Porque tem aqui o 15.4. Agora, imagine que eu queira transformar isso numa variável inteira. De que forma? Considerando só a parte inteira dela. Então, aí eu vou gerar esta outra variável que vai armazenar o valor inteiro dessa aqui. Isso vai ser feito de que forma? Eu vou botar um int ao redor desta variável aqui. Então, a massa 1, underline quilo, underline int, vai tomar o valor inteiro da massa 1, underline quilo, underline float, certo? E aí, claro, vou imprimir as duas aqui para ver o que aconteceu. A primeira, obviamente, não foi modificada, deve sair 15.4, e a segunda vai sair, esperamos que saia 15. Pronto. Aqui eu posso estar fazendo a consulta delas, por exemplo, print
tape. Aí eu vou copiar aqui, né? Porque ninguém merece, né? Esse nome. E botar na mesma linha um print tape a outra, né? Você vai ver aqui o seguinte, a original, como não foi alterada, ela vai permanecer com o tipo float. Já essa outra aqui, ó, que é a original alterada para o int, ela vai ser uma classe int. Ó. Pronto. Então eu fiz uma conversão dessas variáveis. Por outro lado, né, nós temos aqui o seguinte, ó, um exemplo onde eu tenho a idade 1 em anos, né, que vai ser considerado um tipo int. Né, eu botei aqui na variável, embora não precisasse especificar tanto, mas 16 anos. O indivíduo tem 16 anos. E aí eu vou pegar esse 16 agora e pensar ele como valor quebrado. Porque para mim não interessa se ele tem 16 anos exatos, 16,2 anos, 16,5, né? Né? Por exemplo, eu queira calcular agora uma coisa mais precisa, né? Com essa idade. Então eu vou pegar essa idade e converter para uma float, fazendo o quê? Botando float ao redor da variável original. Assim como eu fiz com o int, né? Então, nesse caso aqui, eu vou imprimir as duas, né, do mesmo jeito. Né? E a gente pode até consultar o tipo das duas também. A gente vai criar uma célula. Então, 16 e 16.0. Obviamente, se eu repetir mais ou menos o que eu fiz aqui, criar aqui uma célula, eu posso estar consultando esse tipo. Por exemplo, vamos pegar a primeira aqui, né, que não foi modificada. Quer dizer, ela foi, mas ela foi em outra, né? Ou seja, outra variável recebeu ela modificada, mas ela permanece lá inalterada no sistema. Né, aqui nessa programação. Então, ó, consultando. Agora, originalmente ela é int, só que a variável, né, que foi criada a partir dela, botando float aqui, é o que? É uma variável float, certo? No próximo vídeo a gente vai ver um pouquinho mais sobre consultar tipo de uma variável ou objeto, porque a gente vai precisar fazer muito isso, porque muitas vezes, né, nossos códigos eles dão erro, porque a gente espera que venha de lá uma lista, só que não vem uma lista, e aí o programa espera receber uma lista, dá erro, ou ele espera que venha um número inteiro, aí vem de lá uma variável booleana, e aí se a gente não tiver compreendendo o tipo de uma variável, a gente pode consultar, tá certo? Para a gente conseguir tratar ela melhor, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Muito obrigado, gente. Até a próxima.